usuário anônimo, que infelizmente é desconhecido seu nome. Por isso vou o chamar de O Contador. Acabou há alguns anos atrás, relatando um estranho e bizarro acontecimento envolvendo ele e um cartucho do jogo Pokémon Silver. O contador relata ser uma pessoa um tanto escondida da internet e redes sociais em geral, que após sua grande vontade em comprar o jogo, principalmente por sua nostalgia envolvendo o mesmo, e já ter um Game Boy em que poderia jogar, ele comprou o jogo usado por $10. E na mesma tarde que ele chegou, ele começou a jogar. No começo estava tudo, aparentemente, normal. O jogo começou como deveria, e tudo estava ocorrendo bem. Porém, primeiro, o início do jogo estava travando, e parecia bem estranho. Bem, até lá, era aceitável, já que era um cartucho, usado de qualquer forma. Porém assim que isso terminou, por uma estranha razão, a tela de título não apareceu. Ele já apareceu no jogo, sem opções, sem telas de carregamento, sem tela de nada. Ele apenas já estava no jogo. E aparentemente ele estava no save anterior da pessoa que havia jogado, pela última vez. Então o contador apenas ignorou tal coisa, pois de novo, poderia ser só um pequeno defeito. E foi checar o player. O estranho é que primeiro, seu personagem não tinha nome. Eram apenas 3 pontos. Então o contador o apelidou de Gold. Mas o mais impressionante era que o personagem tinha 999.999 horas de jogo. 999.999 Pokémons dólares. Todas as 16 insígnias. E todos os 251 Pokémons, incluindo o 1000. E o Celebi. Ou seja, quem quer tenha jogado aquilo. Havia jogado completado o máximo que ele poderia. E quando ele foi checar os Pokémons que formavam o time daquele personagem, havia algo estranho. Ele tinha 5 Unknowns, Pokémons misteriosos, que podem formar diversas letras. E quando o jogador conferiu, eles formavam a palavra saia. E também havia mais um sexto Pokémon, um Cyndaquil, porém que estava nomeado como Depressa. Ou seja, aquilo estava querendo dizer, saia depressa. Ao mesmo tempo que todo o jogo estava sem som, o contador ignorou tal coisa e resolveu continuar. Foi aí que tudo piorou, pois ele estava em uma espécie de sala fechada, com apenas um pilar à sua frente. Ele então foi checar. Não havia inimigos. Não havia NPCs. Sem Pokémons para lutar. Nada. Era apenas ele lá. E o jogo continuava silencioso. Até que ele finalmente encontrou uma passagem, que no caso era uma escada atrás do pilar. A tela ficou preta, simbolizando que estava em processo de carregamento. Porém, depois de um tempo, o contador percebeu que não era que o jogo continuava carregando, e sim que ele estava em uma sala, porém, completamente escura. Então ele usou a habilidade de flash do seu Cyndaquil para iluminar o local. Porém, ele se arrependeu, amargamente, quando o fez. Pois a sala possuía cor vermelho sangue. E ao sul, havia um corredor cinza, a qual, sem muita escolha, o contador passou. Ao chegar no final, havia mais uma sala. Porém dessa vez, ela tinha uma placa, que ali se escrevia, vá embora agora. E de repente, o jogo perguntou, sim ou não. Não havia qualquer pergunta. Apenas havia as respostas que você poderia escolher. O contador então, escolheu sim. E a tela ficou preta. E de novo o jogador estava em uma sala escura. Porém quando ele tentou usar o flash de novo, não deu certo. Seu Cyndaquil havia estranhamente desmaiado. Mas isso só acontece se caso o Pokémon estiver sem qualquer vida, por conta de batalhas. O que claramente não havia acontecido. E quando o jogador conferiu, nem seu Cyndaquil, nem os seus antigos Unknowns estavam lá. Agora eram outros, que dessa vez formavam a frase: L. Morreu. E quando ele saiu da tela,
Ele estava agora em um local similar a um cemitério. E em volta de seu personagem havia várias paredes, de tijolos cinzas. Então o contador resolveu checar o personagem. E quando ele viu, havia algo errado. Goldie estava sem seus braços. E sua expressão era bem mais triste e depressiva. E agora ele tinha mais 8 insígnias, totalizando 24. O que não só era impossível de acontecer daquela maneira, como não existia naquele jogo. E foi aí que Goldie foi puxado para baixo. E agora ele estava em uma sala vermelha, com um gigantesco pilar. E o mais estranho era o próprio Goldie. Ele estava preto e branco, como dos primeiros jogos de Pokémon. E seus olhos vermelhos. E quando o contador foi checar o perfil do personagem, lá estava Goldie. Agora também preto e branco. Sem os braços. Sem as pernas. E olhos sangrando. E agora ele estava com mais 8 insígnias, totalizando 32 insígnias. E novamente, seus Pokémons haviam sido trocados. Agora eram 5 Unus, que diziam morrendo. E junto a eles, um Celebi, de nível 100. Porém, cortado pela metade. Uma perna, um braço e um olho. Bem, o jogador foi caminhando ao norte, o único a qual ele poderia ir, se encontrando com alguns personagens que não falavam, não interagiam, não batalhavam, não faziam nada. E quando finalmente Goldie chegou até o final do pilar, lá estava Red, o personagem principal do Pokémon Red. E aí, finalmente, começou uma batalha. Goldie usou de seu Celebi, enquanto Red usou um desanimado Pikachu. E mesmo Celebi ter aparentemente ganhado, no final, ambos os dois haviam sido mortos. Sim, eu disse mortos. E no final da luta, por alguns poucos segundos, Red apareceu sem sua cabeça. E foi nesse momento que Goldie de novo foi teleportado. Agora, Goldie estava no quarto inicial onde você começa o jogo. Era como se o jogo tivesse começado do início. O contador até se surpreendeu, acreditava que até mesmo o jogo finalmente teria voltado ao normal. Porém, foi aí que ele notou a diferença. Não havia mais ninguém além do próprio Goldie na casa. Pois era para estar não só o Goldie, como sua mãe. Mas daquela vez, não. Era apenas ele. E não só isso. Goldie estava completamente transparente, e era como se ele não se mexesse. Ele apenas andava. Mas não tinha qualquer animação para andar. E pior, quando o contador foi checar o perfil de Goldie, só restava sua cabeça, com olhos bem abertos, como 2 buracos negros que vazavam sangue. E assim como antes, agora ele possuía mais 8 insígnias, totalizando 40. E bem, já esperando o pior, tentou sair da sua casa. Mas, quando Goldie saiu, Goldie meio que saiu da tela. Sim, ele estava fora da tela normal do jogo. E andando naquele fundo, Goldie, transparente, se encontra com outro Goldie. Só que esse estava normal. E assim, o Goldie normal disse adeus para sempre. E sumiu. E assim Goldie, transparente, foi de novo puxado para baixo. Naquela mesma sala de antes. Com os tijolos. Porém Goldie não estava lá. Ou pelo menos, não parecia estar lá. Porque sim, ele estava lá. E quando o contador foi checar o perfil de Goldie, não restava mais nada lá. Não haviam mais insígnias. E todos, os líderes do ginásio, estavam mortos. E quando ele foi checar os seus Pokémons, de novo eram apenas Unus, que diziam agora: eu estou morto. E assim que o contador saiu do perfil, o local onde aparentemente Goldie deveria estar, foi coberto daquelas paredes de tijolos, cobrindo todo aquele local. E por fim, o jogo terminou com uma última mensagem de texto: descanse em paz. E foi nesse momento que o contador entendeu tudo o que havia acontecido. Goldie era em realidade, há bastante tempo, um treinador Pokémon, como qualquer outro. E durante anos de toda a sua vida, foi excelente em sua jornada, conseguindo um número grande de insígnias, derrotando vários líderes de ginásio,
e capturando quase todos os Pokémons que conseguiu, se tornando um incrível, habilidoso e famoso treinador. Por isso, ele tinha um número tão alto de insígnias e Pokémons. E inclusive, ele conseguiu até mesmo derrotar o Red, outro habilidoso treinador, como é mostrado naquela luta. Mas mesmo toda a sua fama, toda a sua reputação, e tudo que ele conquistou, não mudaram o cruel destino que todos nós infelizmente estamos condenados: à morte. E era meio que isso que Goldie estava vivendo, e que o contador da creepypasta descobriu. Goldie estava morto desde o início. Não sabemos com exatidão a razão. Talvez tenha sido por causas naturais. Talvez ele acabou sofrendo um acidente. Não sabemos. E aquilo que o contador jogou foi todo o processo de Goldie indo para sua morte, perdendo cada parte do seu corpo, revivendo muito provavelmente o início de sua jornada. E talvez até mesmo, quando falou consigo mesmo, aceitando a sua morte. E foi isso que o contador percebeu. Aquilo era para simbolizar que, independente de Goldie ter tanta fama, ter lutado tanto, e ter sido um incrível treinador, o destino dele foi o mesmo que qualquer um: a morte. E o seu esquecimento após as gerações futuras. Assim como nós. Não importa quanto nos negarmos. Não importa quanto resistimos. Não importa o quanto tentarmos. Alguma hora, vamos todos morrer. E logo seremos esquecidos. Não importa quanto de fama tenhamos. Não importa o que já tenhamos conquistado. Nós vamos morrer. E logo, seremos esquecidos. E todos nós estaremos no mesmo lugar que Goldie.